Você está deitado. O dia acabou. Você fez tudo o que podia fazer, mas a cabeça ainda está em outro lugar, na conversa que não fechou, na lista de amanhã, naquela situação que ficou sem resposta. O corpo está cansado, a mente não. Aí você pensa: vou assistir algo para relaxar, ou tomar um chá, ou respirar fundo algumas vezes. E funciona um pouco, mas uma hora depois você ainda está acordado, com o mesmo peso no peito, esperando um sono que tarda. A cama está certa, o travesseiro está certo, a hora está certa, mas o seu sistema nervoso não recebeu esse recado. Ele ainda está processando o dia, ainda está em modo de trabalho, ainda está esperando que algo, qualquer coisa, resolva antes que ele possa finalmente descansar. E o mais difícil é que você não está exagerando, não está sendo fraco, não está deixando a ansiedade vencer. Você está exausto e mesmo assim o sono não chega. O problema não é falta de esforço. O problema é que o que você está fazendo resolve a superfície, mas não resolve o estado em que seu sistema nervoso ainda está naquele momento. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas acima de 55 que não consegue dormir estressada não tem um problema de sono, tem um problema de transição. O corpo não foi ensinado a mudar de estado. E existem formas muito simples, baseadas em pesquisa, de fazer essa transição acontecer, ainda esta noite. Neste vídeo, eu vou examinar 3 crenças sobre sono que circulam entre pessoas acima de 55 e te mostrar o que a pesquisa realmente diz sobre cada uma. E ao final, você vai ter 3 ações concretas que pode aplicar ainda hoje à noite. Fica comigo! Antes de chegar às crenças, preciso te dar um contexto importante, porque ele muda tudo. Pense no sono como um programa de restauração que roda toda noite. Aos 30 anos, esse programa roda completo, sem interrupção. Depois dos 55, ele começa a pular etapas, e as partes que pula são exatamente as mais importantes para a recuperação do corpo. Mas tem um detalhe que pouca gente menciona. Esse programa só começa a rodar quando o sistema nervoso entende que o perigo passou. Quando você vai dormir ainda em estado de alerta, mesmo que seja um alerta silencioso, aquele fundo de tensão do dia, o programa não roda completo. Ele começa, tropeça e você acorda no meio da noite sem saber por quê. Depois dos 55, essa transição do estado de alerta para o repouso fica mais lenta. Não porque você seja mais fraco ou mais ansioso, mas porque o sistema nervoso autônomo, que regula essa mudança, responde de forma diferente com o passar dos anos. O que aos 35 levava 20 minutos, aos 60 pode levar horas. E se nada interrompe esse estado de alerta, ele simplesmente persiste, mantendo o sono leve, fragmentado, fácil de interromper. O que agrava tudo isso é que a maioria das soluções que as pessoas tentam, respiração rápida, séries, scrollar o celular até cansar, trabalha na camada consciente. Você distrai a mente, mas o corpo continua no mesmo estado. O ritmo cardíaco permanece levemente acelerado, a musculatura permanece contraída e o sistema nervoso, que não lê intenção, só lê sinal fisiológico, continua em modo de vigília. Antes de continuar, me conta nos comentários: você vai dormir estressado com frequência?
E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? E o que você já tentou fazer para resolver? Eu leio cada resposta. Há 3 crenças que circulam entre pessoas acima de 55 sobre como lidar com o estresse antes de dormir, e as 3 estão incompletas. Vou mostrar o que a pesquisa realmente diz sobre cada uma delas. A primeira você vai reconhecer imediatamente. Muitas pessoas acreditam que, se conseguirem parar de pensar, o sono vem. Faz sentido intuitivo, não é? A insônia parece um problema de pensamento acelerado, então controlar os pensamentos parece a solução natural. Meditação, journaling, listas para amanhã, tudo isso tenta resolver o problema na camada mental. E durante anos, isso foi o conselho padrão. Acalme a mente e o corpo vai seguir. Mas o que a pesquisa mostra é diferente. A mente e o corpo não estão em sincronia automática. Você pode acalmar os pensamentos e ainda assim ter um sistema nervoso em estado de ativação, ritmo cardíaco elevado, temperatura corporal alta, musculatura contraída. Pesquisas sobre regulação do sistema nervoso autônomo mostram que o relaxamento mental e o relaxamento fisiológico são processos distintos. Um não garante o outro. Isso tem um nome na literatura científica e explica por que tanta gente consegue esvaziar a cabeça durante a meditação, mas ainda acorda 3 vezes durante a noite. O veredicto? Acalmar a mente ajuda, mas não é suficiente se o corpo ainda está em modo de alerta. A transição completa precisa acontecer nos 2 níveis, e a maioria das práticas populares trabalha apenas em um deles. Por que isso falha especialmente após os 55? Com o passar dos anos, a resposta do sistema nervoso parasimpático, o que freia o estado de alerta, fica menos imediata. Isso significa que só acalmar os pensamentos tem efeito ainda mais limitado do que tinha antes. O que funcionava aos 40 não tem a mesma eficácia aos 62. Teresa tem 63 anos e é professora aposentada. Ela foi dormir estressada toda noite por quase 2 anos depois de se aposentar. Tentou meditação guiada, journaling, chá de camomila com melissa. Conseguia parar de pensar, mas continuava acordando às 2 da manhã com o coração levemente acelerado, sem motivo aparente. O problema não era a mente, era o estado fisiológico que nunca havia transitado. Essa crença pareceu razoável, não é? Antes de continuar para a próxima, preciso te dizer algo. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. A segunda crença vai te surpreender ainda mais, porque é algo que a maioria faz acreditando que está ajudando o sono. Muitas pessoas acreditam que, se cansarem o suficiente, o estresse some e o sono vem. Existe uma lógica real aqui. O cansaço físico facilita o sono, isso é verdade. Mas a maioria das pessoas acima de 55 não tem problema de cansaço físico insuficiente. O problema é a sobreposição entre o cansaço físico e o estado de ativação do sistema nervoso. E são 2 estados que podem coexistir sem se cancelar. O que a pesquisa diz? Cansaço e relaxamento são estados distintos. É possível estar exausto e ainda assim não conseguir dormir, justamente porque o sistema nervoso está em conflito com o corpo. Pesquisas sobre insônia paradoxal mostram que parte das pessoas que não consegue dormir de jeito nenhum, na verdade, registra atividade neural elevada,
mesmo com sinais físicos claros de fadiga. O corpo quer parar, o sistema nervoso não recebeu a mensagem. O cansaço físico não desativa automaticamente o estado de alerta. Para isso, o sistema nervoso precisa receber sinais fisiológicos específicos, não só ausência de atividade. Por que falha após os 55? O cansaço acumulado com a idade é real, mas ele não apaga o estado de estresse. Muitas vezes, o cansaço e o estresse coexistem, produzindo exatamente o padrão que o título deste vídeo descreve: ir dormir exausto, mas sem conseguir desligar. Carlos tem 67 anos e foi comerciante por décadas. Ele tinha o hábito de trabalhar até tarde, jantar pesado e confiar no cansaço para dormir. Funcionava aos 45. Aos 67, passou a acordar entre 2 e 3 da manhã, com a sensação de que o dia ainda estava inacabado, mesmo quando objetivamente estava. O corpo estava exausto, o sistema nervoso não. Mas a terceira é a mais importante e provavelmente a mais difícil de abandonar. Muitas pessoas acreditam que para realmente relaxar antes de dormir, precisam de uma rotina elaborada, pelo menos 30 ou 40 minutos de preparo. De onde vem essa crença? A cultura do bem-estar reforçou a ideia de que rotinas noturnas eficazes precisam ser completas e longas. E existe valor nisso. Rituais consistentes ajudam a sinalizar ao sistema nervoso que a noite está chegando. Mas essa crença criou um efeito colateral importante. Quando a rotina não é possível, a pessoa desiste completamente. E quando desiste, não há absolutamente nada substituindo o estado de alerta antes de deitar. Há também um segundo efeito colateral. Quando a rotina existe, mas é longa e cognitivamente exigente, checklist de passos, regras para seguir, preocupação em fazer certo, ela pode paradoxalmente atrasar o início do sono. O sistema nervoso precisa de inatividade de demanda, não de mais uma tarefa para executar antes de dormir. O que a pesquisa diz? Estudos sobre regulação do sistema nervoso mostram que intervenções curtas, de 4 a 8 minutos, podem ser suficientes para iniciar a transição parasimpática quando aplicadas de forma correta. O que importa não é a duração, é o sinal fisiológico enviado ao sistema nervoso. Uma ação de 5 minutos feita da forma correta pode ser mais eficaz do que uma rotina de 40 minutos feita de forma distraída ou incompleta. Por que falha após os 55? A pessoa acima de 55 muitas vezes tem menos energia disponível no final do dia. Uma rotina longa e complexa frequentemente não acontece. E quando não acontece, não há nada criando a transição entre o estado de alerta do dia e o repouso da noite. Maria tem 59 anos e é funcionária pública aposentada. Ela sabia que ia dormir mal sempre que vivia uma situação emocionalmente intensa no fim da tarde. Tentou montar uma rotina noturna completa, mas nos dias mais difíceis, justamente quando mais precisava, a rotina não saía. E nessas noites, ficava rígida na cama por horas. Agora que identificamos o que estava no caminho, deixa eu te mostrar o que a pesquisa diz que realmente funciona. O que as 3 crenças ignoravam é o mesmo ponto central. O sistema nervoso não obedece intenção, ele obedece sinal. Para transitar do estado de alerta para o repouso, ele precisa receber inputs fisiológicos claros de que o ambiente é seguro, a ameaça passou e o corpo pode finalmente restaurar. Isso não requer uma rotina longa, não requer suprimir pensamentos, não requer cansaço extremo, requer ações específicas, breves e consistentes que ativem o sistema nervoso parasimpático,
o freio natural do organismo. A primeira ação você pode aplicar ainda esta noite, antes de deitar. Expire pela boca como se estivesse soprando uma vela bem devagar, o dobro do tempo que leva para inspirar. Se a inspiração dura 3 segundos, a expiração dura 6. Se dura 4, a expiração dura 8. 4 a 6 ciclos são suficientes para iniciar a resposta parasimpática. Não é meditação, não requer postura especial, ambiente silencioso ou concentração elevada. É fisiologia aplicada. A expiração prolongada ativa diretamente o nervo vago, que ao desacelerar o coração, sinaliza ao sistema nervoso que o perigo passou. O corpo lê esse sinal em segundos. Muitos relatam que as mãos ficam um pouco mais pesadas e a mandíbula começa a afrouxar logo nos primeiros ciclos. Isso geralmente acontece em menos de 2 minutos. Teresa, a professora aposentada que mencionei antes, foi quem descreveu melhor o efeito. Quando entendeu que o problema não era a mente, mas o estado fisiológico que nunca havia transitado, começou a aplicar a expiração lenta antes de deitar. Em menos de 2 semanas, os despertares noturnos reduziram significativamente. Eu não estava com ansiedade, ela disse. Eu estava com o freio solto. A segunda ação leva menos de 5 minutos e pode ser incorporada nos próximos dias como parte da noite. Contraia e solte grupos musculares grandes em sequência: ombros, coxas, mandíbula, antes de deitar. Contraia por 4 a 5 segundos, solte completamente. Respire. Passe para o próximo grupo. O sistema nervoso registra o contraste entre tensão e liberação como um sinal concreto de que o esforço acabou. Pesquisas sobre relaxamento muscular progressivo mostram que esse sinal é um dos mais eficazes para reduzir a ativação noturna. E o motivo é simples: o corpo passou o dia acumulando tensão em resposta a demandas reais e percebidas. Quando você contrai e libera de forma intencional, está enviando ao sistema nervoso uma mensagem que ele entende. Esse ciclo fechou. Maria, que ficava rígida na cama depois de situações emocionalmente intensas, começou a usar exatamente essa ação como um ritual de encerramento físico do dia. Ela relatou que foi a primeira ferramenta que realmente funcionou para ela nesses momentos, porque não exigia que ela parasse de sentir, só que mudasse o estado do corpo. A terceira ação não é sobre o que você faz, é sobre o que você para de fazer nos últimos 15 a 20 minutos antes de dormir. O sistema nervoso precisa de um período sem input de decisão ou resolução de problema antes de iniciar a transição para o repouso. Isso não significa escuridão total ou silêncio absoluto. Significa ausência de demanda cognitiva, sem notícia, sem e-mail, sem conversa que exija resposta, sem qualquer coisa que mantenha um modo de resolução ativo. Esse buffer fecha o ciclo de ativação do dia. Não é uma restrição, é uma janela de descompressão que o sistema nervoso usa para iniciar, por conta própria, a transição que você quer que aconteça. Carlos, o ex-comerciante que confiava no cansaço para dormir, simplificou toda a sua noite para 3 ações de 5 minutos: expiração longa, contração e soltura muscular e 15 minutos sem tela. Passou a ter uma noite base consistente, mesmo nos dias mais pesados. A rotina elaborada voltou a existir, mas como bônus, não como condição. E Roberto, 72 anos, engenheiro aposentado, não se considerava estressado, mas dormia mal há anos. Acordava cansado, ficava sonolento durante o dia, dormia no sofá à tarde, o que piorava à noite. Quando aplicou o buffer de 15 minutos sem demanda cognitiva e passou a fazer a respiração longa no momento de deitar,
percebeu que o que chamava de sono ruim da idade tinha uma janela de entrada que ele nunca havia considerado. O sono não estava quebrado, a transição estava. Eu tenho um pedido, não, um desafio. Escolha uma coisa que aprendeu neste vídeo, apenas uma. O expirador lento, a ancoragem muscular ou o buffer de 15 minutos. E implemente esta noite, não amanhã, esta noite. Você não precisa mudar toda a sua noite, só precisa enviar ao seu sistema nervoso um sinal diferente do que tem enviado até agora. Uma ação, esta noite. Testa as 3 ações por 7 noites seguidas. Expiração lenta, ancoragem muscular e o buffer de 15 minutos. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.